Então, boa noite a todo mundo. Obrigado por comparecer aqui nessa noite. Bom, então acho que alguns daqui já me conhecem, nem todo mundo, mas eu sou o professor Thiago, do Departamento de Linguística. E eu tô agora como atual coordenador do SEDAI, né? Eu não sei se todo mundo aqui já conhece, já conhecia o SEDAI, se já visitou, já pesquisou alguma coisa lá, né? Mas o SEDAI, ele tem essa função aqui no IEL de guardar, né, alguns documentos pessoais, institucionais e preservar, né, para pesquisas futuras. Então a gente tem material bem bacana aqui de diversos autores, de diversas instituições, então é um lugar bem legal de visitar para fazer pesquisa. E assim, eu tô aqui faz um ano, quase um ano como coordenador do SEDAI, então acho que não só, acho que eu tenho que dizer que não só é um lugar legal para fazer pesquisa, mas também tem sido um lugar bem legal para trabalhar mesmo, assim, a gente tem funcionários e pessoas, estagiários e bolsistas bem competentes ali, que estão realmente bem empolgados com tudo que a gente tem feito, né? Então, bom, vou pegar minha colinha aqui. E o Cristiano é um desses, é um desses funcionários ali do SEDAI que mostra também que, assim, não só os pesquisadores, mas o pessoal que trabalha ali também tem bastante interesse no material que a gente tem, né? Então, o Cristiano tem sido bem... ah, tem tido um trabalho bem carinhoso mesmo com o acervo da Hilda Hilst. Ele gosta bastante da autora, né? Então ele vem organizando o acervo dela já faz algum tempo. E isso tudo culminou nesse livro que a gente vem lançar hoje, né? Então, assim, eu acho que é bem bacana porque mostra que assim, esse trabalho que a gente tem feito, independente de ser um trabalho acadêmico ou técnico, ele pode gerar um resultado e pode ajudar também a divulgar o material que a gente tem e também o próprio SEDAI, né, aí pro Brasil, pro mundo, né. Então acho que isso é bacana. Mas uma coisa bacana também é o fato de que esse livro está sendo publicado, ele nasceu no IEL, né, ele está sendo publicado pelo IEL, no IEL, numa parceria com o setor de publicações, né. Então acho que isso mostra que a gente consegue conversar bastante aqui entre os setores e que isso tem trazido um resultado. E principalmente mostra a competência dos funcionários que a gente tem aqui, né? Principalmente, eu acho que isso é importante nesse momento que a gente está vendo uma situação bem complicada nos últimos 3 anos, pelo menos, embora eu esteja aqui há 2, mas eu tenho acompanhado um pouquinho da política da Unicamp nos últimos anos, né? Desde que eu cheguei. Então, assim, acho que é importante para reconhecer, né, esse papel e a importância dos funcionários que a gente tem aqui. Então, bom, acho que é isso. Acho que para falar do livro e da Hilda Hilst, né, acho que eu tenho aqui pessoas muito mais competentes do que eu para falar, então eu vou passar a palavra pro. Eu não sei agora se é pro Cristiano, se é para você. Ok, então. Bom, meus caros, boa noite. Bom, quando o Cristiane várias vezes já me pediu para apresentar os textos, esse texto da Hilda, mas eu nunca conseguia, nunca tive tempo para terminar e para me debruçar sobre o material que é enorme, realmente uma quantidade. Mesmo para trazer hoje aqui, achei muito pesado. Quer dizer, eu imprimi tudo, por isso que eu tive. Né? É um material que implica em muitas possibilidades de análise e não foi fácil fazer, mas finalmente eu mesmo percebi que eu tinha que dedicar um tempo a isso e fiz isso durante algum tempo. E fiz uma análise do material do Cristiano, que é uma forma justamente também de mostrar como é relevante esse tipo de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa decisiva. O Brasil valoriza pouquíssimo o trabalho de arquivo em termos acadêmicos. Isso é uma coisa horrível, que sempre me lembro sempre de uma coisa que aconteceu comigo mesmo, uma vez numa prova de uma professora, muitos anos, obviamente, atrás. Eu fiz qualquer coisa, ela escrevi tipo uma resposta de alguma questão sobre um autor que eu detestava na época, o Greimas, um francês que eu não suportava. Eu, em vez de estudar o livro, respondi uma coisa qualquer de uma linha. A professora, fui lá, tirei obviamente 0, coisa semelhante. Aí a professora ela me disse, eu fui lá ver por que eu tinha tirado 0, mas era óbvio que eu merecia, né? Ela disse assim, bom, você precisa entender que o Brasil, gênio está cheio, o que falta é gente que trabalha. De fato, isso é uma coisa importante. Eu acho que esse tipo de coisa que o Cristiano está fazendo
mostra bem esse esforço de trabalho de arquivo, de trabalho pesado, né? E que, no entanto, bem feito como o dele, né, permite conclusões enormes, né, e muitas delas muito interessantes e importantes para o conjunto dos trabalhos. Então eu fiz uma coisa mais ou menos pesada aqui, não sei se vocês estão com espírito para suportar uma análise desse tipo, mas eu fiz de fato um trabalho longo, exaustivo, assim, uma tentativa bastante aplicada, vamos dizer assim, de examinar essas 1.263 referências que o Cristiano levantou, né? Bom, eu vou seguir aqui. Se a gente se cansar, ou eu mesmo, eu pulo aqui, né? Bom, esses dados aí levantados pelo Cristiano, né, em continuação a esse trabalho admirável que o SEDAI tem feito, né, desde sempre, né, não apenas junto ao acervo da Hilda, né, é um levantamento muito abrangente e diz muito o que aconteceu com a recepção da Hilda Hilst nos últimos anos, né. O que é mais difícil aqui não é, na verdade, e é o que eu senti mais difícil, não é, na verdade, interpretar só. Não é? A dificuldade é quase de você conseguir uma interpretação de uma quantidade de dados muito grandes. Quer dizer, precisa ter muito treino de análise para conseguir dar conta de 1.263 dados. Como eu tenho trabalhado, e sempre trabalhei, né, fiz isso com muitos autores, né, esse levantamento com muitos dados, né, o caso, por exemplo, do índice das coisas notáveis do Vieira que eu fiz, que são 1.200, por acaso parecido, não, um número de 1.200 entradas sem repetição, tinha analisado um vocabulário de 1.200, quer dizer, é quase o vocabulário utilizado por uma média de utilizados no português, né? Então, enfim, eu apliquei um pouco dessa experiência para tentar examinar, né? Alguns dados apenas. Vou só tratar de alguns dados aqui com vocês, mas vocês podem ver bem a partir deles como isso é importante para entender o que aconteceu com a Hilda Hilst, por exemplo, né? Então, os dados mais gerais, né, vamos começar pelos dados mais gerais, né? Desde 1949 a 2017, que é o último registro feito pela pesquisa do Cristiano, foram produzidos a respeito da obra de Hilda, né, 209 capítulos e livros, 782 artigos entre periódicos, jornais e revistas, 88 entrevistas, 184 trabalhos acadêmicos, considerando monografias, dissertações e teses acadêmicas, sendo 6 internacionais. O total, 1.263 referências, né? Como são muitas, então vou me concentrar inicialmente naquelas mais referentes ao âmbito, vamos dizer, acadêmico, né? A primeira consideração importante é que esses estudos da Hilda se estendem a praticamente todas as unidades federativas brasileiras, tendo, contudo, uma maior incidência em São Paulo, o que é previsível, dado ser o estado de origem da Hilda e também o estado com maior produção universitária do país, né? No entanto, a produção paulista, surpreendentemente, isso é um dado também bastante, que me surpreendeu bastante, é quase igualada pela de Minas Gerais, chega muito perto de Minas Gerais. Apenas bem depois dessas duas unidades é que surgem, por ordem decrescente, em termos de frequência dos estudos sobre a Hilda, os seguintes estados, né? Isso é um dado que se pode retirar do material do Cristiano, né? Primeiro, depois de São Paulo em primeiro, Minas em segundo, aí vem mais atrás, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Roraima. Praticamente o Brasil inteiro hoje produz sobre a Hilda, né? Em termos internacionais, por ordem decrescente, em primeiro lugar, os Estados Unidos, que fica com o dobro do resto, né? E depois Portugal, França, Espanha e Chile. Os dados também são interessantes porque mostram ainda a relativamente pequena penetração da obra da Hilda no exterior, né? E ainda menos na América Latina, né? O que não surpreende, nem em termos absolutos, dado que ainda são poucas as traduções da obra da Hilda, e nem em termos relativos, uma vez que a máquina acadêmica, propriamente, né, de produção de papers nos Estados Unidos e Europa é muito mais eficiente que nos demais lugares, portanto, é mais ou menos, isso não surpreende, né? Agora, em relação às áreas de conhecimento, outra coisa que, em relação aos dados do Cristiano, se pode levantar, né? Em relação aos dados, às áreas de conhecimento, onde essas monografias e materiais vários, né, se situam, né? Especialmente no caso acadêmico, aí, estritamente acadêmicos, né? O outro dado é também bem previsível. A maioria absoluta dessa produção acadêmica se dá nas áreas de letras, né?
Nenhuma novidade. No entanto, há um número relativamente inesperado também, né? Que longe de se reduzir às letras, há trabalhos sobre a Ilda sendo produzidas em ordem, tudo que eu vou falar aqui, em ordem quantitativa decrescente, né? Pela ordem, né? Depois das letras: linguística, artes cênicas, ciências sociais, psicologia, educação, filosofia, medicina, jornalismo, história e artes plásticas. Todas essas áreas têm trabalho sobre a Ilda no âmbito acadêmico, né? Quer dizer, por assim dizer, a Ilda contaminou o espectro inteiro das humanidades e está extrapolando para as áreas médicas, né? O que não é nenhuma novidade para quem conheceu a Ilda. Certamente a área médica tinha a ver, né? O dado seguinte, né, que nós poderíamos considerar nessa tentativa de aproximação, o que é estranho é que a física, por exemplo, não tem ainda, né? O dado seguinte, né, que nós podíamos considerar nessa tentativa desses vastos dados levantados pelo Christian diz respeito aos gêneros literários mais contemplados pela fortuna crítica. Ela produziu, como sabem, bastante em 4 gêneros distintos, né, poesia, prosa de ficção, teatro e crônica. Nas monografias, teses e dissertações, os dados só confirmam a predominância já patente na própria produção da Ilda, né? Uma vez que predomina a prosa de ficção e a poesia, né? E depois, num segundo plano, vem primeiro o teatro e depois a crônica, né? Não admira, porque também, em relação à obra dela, ela teve mais tempo envolvida com prosa de ficção e poesia do que teatro, que foi um período mais ou menos restrito, né? E a crônica, que foi relativamente longo, mas com bastante intermitência e, enfim. Então, nesse sentido, os estudos, vamos dizer, predominaram sobre o material que, de fato, predomina na própria obra da Ilda, né? Um segundo ponto que eu tentei estudar nesse grande material, né, foi estabelecer uma linha do tempo dessa fortuna crítica, né? Então, em relação ao tempo de produção dessas referências acadêmicas, há uma primeira constatação absolutamente cabal. Até 2001, portanto, ainda no começo do século, né, o número atual delas ficava entre a produção sobre a Ilda, né, a recepção ficava entre uma e no máximo 2 por ano, sendo que em muitos anos não havia trabalho algum sobre a obra da Ilda. Até 2001 nunca passou de 2, e a maior parte das vezes não havia nenhuma obra, né? A mudança se dá visivelmente a partir de 2002, quando esse número sobe para inéditos 3. Ou seja, pela primeira vez sobe de 1 para 3. Né? E no ano seguinte, ou seja, 2003, dobra para 6. A partir de 2008, a subida simplesmente muda de patamar, de 13 ou mais por ano, né? Sendo que em 2012 chega ao pico, até agora, né? Porque isso não para de crescer, de simplesmente 17 dissertações ou teses anuais sobre ela, ou seja, mais de uma, mas não por ano, por mês. Ou seja, agora ela tem uma média de mais de uma tese por mês sendo produzida, né? Então, isso é muito recentemente, a partir de 2002, 2003, e depois de 2008, quando isso tem uma verdadeira explosão, né? Em relação aos artigos, né, artigos de jornais, e que o Cristiano não fez aqui separação entre periódicos e artigos. Eu acho que essa distinção ele precisa fazer para refinar melhor os dados daqui para frente, né? Mas isso implicaria num outro grande esforço da parte dele, né? E certamente também vai render novas conclusões muito mais precisas do que aquelas que eu vou poder fazer hoje, né? Mas em relação ao conjunto das publicações, digamos, que nós nomeamos aqui como artigos, né, a situação é basicamente a mesma daquela que eu disse, né? De 49 a 72, a produção não alcança um livro por ano, não chega a um artigo por ano, né? De 73 a 1989, sobe alguma coisa apenas quando a Ilda lança algum livro, mas nunca de forma contínua, sempre caindo aos níveis anteriores médios, que ficam entre 1 e 3 por ano. Quer dizer, quando tem um lançamento, aumenta, mas depois logo revém aos dados iniciais e fica entre 1 e 3, né? A partir de 1900, isso em 73 a 89. Entre 90 e 91, acontece um primeiro salto inédito nas matérias de jornal, né? De 18 para 22, 18 em 90 e 22 em 91.
salta de 3 para 18 e depois para 22, isso 90 e 91. O que se deve claramente, aí no caso, ao lançamento da chamada trilogia pornográfica. Fica bem evidente, Lori Lambe, Contos de Escárnio, saiu em 90, e o Cartas de um Sedutor saiu em 91. Né? Nesse momento, com a obra dita pornográfica, a Hilda tem uma recepção como ela jamais havia tido, né, tendo esse salto de 18 e 22. Mas esse interesse, vamos chamar basicamente midiático, não se sustenta inteiramente, porque isso também achei bastante surpreendente como resultado, porque no ano seguinte, ou seja, já em 92, as matérias sobre a Hilda caem para 6, ou seja, que tinha ido a 22, cai imediatamente para 6, e depois recai para 3, o patamar, digamos, mais ou menos fixo, mesmo com a sucessão posterior de lançamentos muito importantes que se seguiram. Ou seja, houve realmente uma grande atenção da mídia para essa obra pornográfica. Mas isso revém imediatamente já no próximo ano. Né? Um novo aumento se dá em 97 com o lançamento do último livro inédito de Hilda, Estar Sendo Ter Sido, o último inédito, né? E o anúncio público do abandono da sua vida literária com a complicação seguida, né, do seu estado de saúde, a partir de 97. Então, em 97, também com essa ideia do abandono e com o lançamento do que ela disse ser o último livro, com essa espécie de última turnê, né, também tem esse aumento em 97. No entanto, também esse aumento é episódico e sofre um refluxo nos anos seguintes, né, para somente embalar, de fato, em 2004. Em 2004, de fato, é que isso embala, ou seja, o ano da morte da Hilda, né, que é o começo, ela morre em fevereiro, né, para então, a partir dessa data-chave, digamos aí, comecinho de 2004, manter-se num patamar bastante alto que não desce a menos de 17 artigos por ano, alcançando um pico de 62 artigos em 2010. Ela chega a 62 por ano em 2010, né? Quer dizer, a questão nossa, a questão que se coloca para quem vê esse material imenso, né, é saber exatamente que fatores, essa é a questão talvez acadêmica mais importante que eu tentei enfrentar aqui nessa primeira análise da Hilda, né, do material da recepção crítica. Né? Que fatores intervieram aqui para produzir essa mudança notável na absorção do trabalho de Hilda, tanto em termos midiáticos como principalmente acadêmicos, né? A primeira constatação é que o lançamento das obras pornográficas, nos 2 primeiros anos da década de 90, aumentou muito a repercussão de sua obra na imprensa, mas teve pouca influência no aumento de teses e dissertações dentro das universidades. Essa é uma primeira coisa que me parece muito surpreendente. Ou seja, foi mesmo mais um fenômeno midiático sem grande repercussão, ou densidade, digamos, subsequente dentro da produção acadêmica, em relação à obra da Hilda. A autora ficava muito mais conhecida do que antes, mas não crescia a recepção, vamos dizer, acadêmica ou profissional da obra dela. Esta só foi crescer realmente de modo notável a partir de 2002 e 2003, né? E embalando a partir de 2004, como eu já mostrei para vocês. Né? Quer dizer, enquanto escritora debatida e comentada na universidade, a Hilda Hilst, não há dúvida nenhuma, é um fenômeno do século XXI. Né? É uma coisa realmente recente, uma coisa desse período. Né? A questão, então, é saber o que aconteceu nesse período crucial entre 2002 e 2004, né? O início de 2004. 2 ocorrências imediatas saltam aos olhos aqui. Né? A primeira diz respeito, saltam aos olhos para qualquer um que, obviamente, tem a idade, né, evidentemente, né, não é uma coisa tão óbvia para quem não conhecia a coisa antes, né, mas em relação ao passado da Hilda, esse longo período anterior em que ela praticamente não tinha estudo, né, aconteceram 2 coisas muito óbvias e muito claras. Né. A primeira diz respeito que pela primeira vez foi o início da disponibilização e distribuição sistemática das várias obras da Hilda, né, a primeira vez que isso é feito sob os cuidados de uma grande editora do mercado brasileiro. Né. Tratava-se, como é sabido, né, da coleção das suas obras reunidas, que eu dirigi a pedido dela, né, num período que durou de 1998 a 2008. Quer dizer, esses 10 anos em que eu dirigi a coleção das obras reunidas, mas cujo primeiro volume, A Obscena Senhora D., só veio a público no início de 2001. O trabalho começou em 98, mas o primeiro livro nós só conseguimos aprontar em 2001, né, 3 anos depois. E os 40 livros seguintes ficaram prontos
até 2008, né? Então, até então, como também é sabido, as obras de Hilda se circunscreviam a edições quase artesanais, algumas muito bonitas, né? Especialmente aquelas sob os cuidados do Masao Ono, né? Mas sempre feitas com pouquíssimos recursos econômicos e sem capacidade de distribuição nacional, né? Tem a famosa piada que a Hilda contava sobre o Masao, né? Que ela dizia: Masao, você diz que me ama tanto, mas você pega todas as minhas obras e enfia tudo embaixo da cama, né? Essa é a piada que ela vivia fazendo sobre o Masao, né? Então, também nessas edições feitas, essas edições artesanais, que até antes dessa da Globo, né, elas tinham edições sem nenhum tipo de aparato crítico, né? Essa é a primeira coisa importante a perceber, né? Eram pequenas edições que não tinham aparato crítico algum, né? Vale dizer, nenhum material ensaístico ou de outra natureza, por exemplo, arquivístico, que ajudasse a ler e a fornecer algum vocabulário interpretativo em relação às obras. Algumas delas, especialmente as de prosas, muito radicais, né, na invenção, né? Assim, com a edição da Globo, pela primeira vez os livros de Hilda alcançavam tiragens razoáveis, realmente razoáveis, não era ainda nenhuma explosão, mas grandes tiragens, e estavam disponíveis em livrarias comuns, não em livrarias de uma única livraria ou gente que conhecia, né? Tava distribuído e atingiam também grande parte do território nacional. E traziam consigo um material inédito crítico, né? Entre eles trazia essa edição da Globo, todos os livros tinham cronologia, bibliografia, notas, ensaio, iconografia, etc. Ou seja, os livros vinham acompanhados de um material crítico importante que ajudava a ler, não é? E pelo menos, digamos, qualificava a recepção dessas obras, né? A segunda ocorrência a considerar nesse período entre 2002 e 2004, eu já mencionei aqui, né? É muito mais triste, né? Que é após algumas internações, né? Aqui na própria hospital da Unicamp, a Hilda morre logo no começo de 2004. Então, sem avançar muito as ilações a respeito das combinações entre esses dois fatos, né? A morte e a publicação dos livros, o certo é que, a partir deles, a produção acadêmica sobre a autora aumentou incrivelmente e continua ameaçadoramente a aumentar, né? O ameaçadoramente vai ficar mais claro ao final aqui. A questão parece ser agora não se ela vai continuar a crescer, mas aonde vai parar exatamente a crítica da Hilda, né? Pois se já não é, Hilda parece caminhar a passos largos para se tornar o escritor nacional com maior número anual de teses e dissertações a respeito, né? Ou pelo menos que tem aparece potencialmente como sendo, né? Quer dizer, houve uma virada gigantesca em relação a essa recepção aí. Pular alguns dados aqui, vamos falar sobre a questão acadêmica, essa mudança em termos acadêmicos, o fenômeno acadêmico Hilda Hilst, a partir dos dados do Cristiano, pela primeira vez eu tentei encarar, digamos, a fundo o que aconteceu dentro da universidade com a obra da Hilda, né? Então, a primeira coisa é claríssima, é que a disponibilidade das obras nas livrarias, a edição caprichada e a morte da Hilda, essas três coisas, tiveram um papel enorme, de alguma maneira, nesse aumento. Quer dizer, a disponibilidade, o capricho, digamos, sobretudo em termos de material crítico, né, em torno da obra, e também a própria morte, que não se deve deixar de considerar isso, uma vez que a Hilda, especialmente no caso da Hilda, né, morta, deixava de incomodar a normalidade burocrática das editoras e da universidade também, né? Não esquecer que aqui mesmo na Unicamp, por exemplo, na gestão Hermann, por exemplo, a Hilda foi demitida da posição de artista residente, né? Por exemplo, só para dizer, as pessoas não era fácil a situação, digamos, da Hilda viva, né? E os alunos que conheceram, as pessoas que conheceram sabem, podem imaginar o que significa isso, né? Mas algo mais profundo também aconteceu para a Hilda Hilst virar esse fenômeno acadêmico. E essa eu diria que eu acho que é a coisa mais importante a pensar aqui do ponto de vista acadêmico e crítico, né?
Eu acho que isso nunca foi dito exatamente, né, com tanta clareza como eu vou pretender dizer aqui, né? Mas o que aconteceu de fato, né, o primeiro fator relevante para mim foi o enfrentamento crítico da doxa nacionalística e sociológica vigente no Brasil e particularmente enunciada a partir da USP, né, cujo foco teleológico desse tipo de perspectiva, vamos dizer, sociologizante e nacionalista, né, estava toda posta sobre o modernismo paulista. O núcleo, digamos, da recepção crítica no Brasil sempre foi o modernismo brasileiro. Quer dizer, a crítica inteira produzia em torno de uma teleologia cujo ápice é o modernismo paulista, né? Enquanto isso era assim, a discussão literária e a eleição dos seus autores principais, justamente aqueles que se tornavam centrais nos estudos acadêmicos, né, dependiam sempre da submissão a critérios como os de, assim, apenas como levantamento básico, né, os valores fundamentais, valor nacional, registro linguístico informal, ou seja, um tom, quer dizer, que seja informal, uma coloquialidade modernista, né, uma perspectiva laica, racionalista, em geral anticlerical, né, o engajamento político, né, em geral também de esquerda, e uma perspectiva ética, vamos dizer, edificante ou forte, né. Se dependesse de qualquer um desses critérios que eu enunciei aqui, sem fazer nenhum esforço para descrever esse cânone da teleologia modernista no Brasil, a Hilda Hilst não passaria no vestibular da universidade, ou muito menos no chamado cânone literário brasileiro, né? Ela não entraria em nenhum deles, né? Só quando esse debate teórico realmente começou a ganhar corpo, ou seja, quando a teleologia modernista entrou na berlinda, né, é que, de alguma maneira, a discussão, quando isso ganhou corpo, é que essa espécie de barragem modernista começou a fazer água, né? E por ela passou, entre outras novidades, talvez mais más do que boas, né? Mas algumas boas, né? A verdadeira inundação que a Hilda representou, como nós vemos por esses números do Cristiano, né? A imagem não é muito simpática, essa da inundação, né? Mas acho que se a gente vai falar de Hilda, a ideia de catástrofe tem que estar no horizonte, né? Outro aspecto concomitante a esse enfrentamento crítico dessa doxa modernista veio de uma tardia, porém vigorosa entrada no Brasil dos estudos culturais, né, mantidos longe dos estudos universitários brasileiros, especialmente os paulistas, por várias décadas, né. Pessoalmente, eu não estou me alinhando, devo dizer, não sei se para decepção das pessoas, né, mas eu não estou me alinhando de jeito nenhum aos estudos culturalistas, né. Mas eu não posso evitar de perceber isso, quer dizer, os dados são claríssimos, né? A força desses estudos culturais que já aparecem de maneira abundante no início dos anos 2000 dentro da cultura universitária brasileira, né? Que se torna cada vez mais maleável ao que eu chamaria movimentos internacionais do capital simbólico, né? O que na prática significa especialmente maleável, digamos, dizendo com certa maledicência, né, às modas acadêmicas norte-americanas, né, sejam elas mais ou menos consistentes. Mas quem dita essas modas, né, certamente são as universidades americanas, né, e a entrada através delas dos estudos culturais a partir dos anos 2000 é enorme, né? Com esses estudos culturais vieram as investigações sobre as minorias, por exemplo. Em particular, para o que interessa aqui, para explicar o fenômeno ocorrido com a Hilda Hilst, vieram os estudos de gênero, que renovaram o interesse, por exemplo, pela literatura produzida pelas mulheres, né? E uma mulher, justamente, até então pouco estudada, mas que já começava a aparecer no debate crítico, que, digamos, colocava justamente em xeque essa teleologia modernista, era justamente a obra da Hilda, né? Eu diria, portanto, que uma espécie de tempestade perfeita, composta por ao menos 5 elementos diversos, heteróclitos, né, de valor diverso e sem nexo necessário entre si, levou a Hilda ao centro do cânone da discussão literária no Brasil. Em termos aproximados, são os seguintes: a boa edição, a ampla disponibilidade da sua obra no mercado nacional, a discussão crítica travada contra a absolutização da teologia modernista, o avanço crescente dos estudos de gênero no Brasil e a própria morte da autora, que, de alguma maneira, como eu disse, né, dessa forma, deixava de ter uma presença incômoda nos lugares e passava a ser simplesmente uma memória livresca ou coisa semelhante, né? Eu acho que esses são os elementos iniciais dessa explicação para essa virada extraordinária, né, do lugar da obra da Hilda dentro da academia.
Mas agora vamos passar para um terceiro ponto, porque o material do Cristiano realmente é extraordinário e permite muitas análises diversas. Por aqui, obviamente, isso dá para ficar discutindo longamente. Isso daqui dá para discutir a crítica brasileira inteira, né? Mas vamos mudar o tópico aqui e falar um pouco dos hits, né? Os hits da Hilda, né? Quais são os grandes hits que por esse material crítico produzido sobre ela? O que é que da Hilda, afinal, ficou mais em evidência, né? Tudo isso eu levantei a partir daí, né? Mas é uma dificuldade imensa para fazer isso que eu estou fazendo. Estou falando com essa simplicidade aqui, mas isso aqui eu tive que me matar para pegar esse negócio, esse catatal de coisas e realmente estudar isso, né? Por ordem decrescente, a primeira coisa, por ordem decrescente, mantendo as ordens decrescentes, sobretudo vamos pensar só no âmbito acadêmico, em termos de monografias, dissertações e teses, né? Os hits da Hilda são o seguinte, do primeiro do mais para o menos. Vou fazer aqui um top 10 só, porque obviamente isso daqui... Eu fui até o último, mas não vou falar todos, porque isso não acaba mais. Realmente é uma quantidade incrível de dados. Saber lidar com dados é importante. Você tem que se controlar, porque senão você se afoga mesmo, né? A primeira coisa, o hit, o número 1 aqui é a Obscena Senhora D. 24 dissertações e 12 teses. Isso tudo a partir, estou falando em 2000, né? A partir de 2000 para cá, né? Quase todos mais recentemente, 2010 e coisa assim. Fluxo Floema é o segundo, Lori Lambe o terceiro, Júbilo é o quarto, Cartas de um Sedutor quinto, Contos de Escárnio 6, Kadosh sétimo, Do Desejo sétimo e oitavo aqui, empatados, Da Morte, e para fechar o top 10, Tu Não Te Moves de Ti. Essas são as obras mais estudadas da Hilda, né? Então, diante disso, que observações são possíveis de serem feitas a partir desse quadro, né? Que esse top 10 aqui, né? A primeira, que salta aos olhos também, né? Como aqueles outros dois acontecimentos que eu disse, é que a trilogia Obscena em prosa comparece inteira na lista das obras justianas mais estudadas na universidade. Ou seja, os 3 livros da trilogia Obscena estão entre os mais estudados. Parece correto dizer, portanto, que essas obras que desafiam o pornográfico, porque estão muito longe disso, né, são as que mais têm instigado as leituras dos estudantes e professores dentro da universidade. Da minha parte, como sempre fiz questão de dizer ao editá-las, elas representam não uma ruptura com a obra anterior da Hilda ou posterior, mas uma questão, na verdade, que é um desdobramento consequente e radical do que sempre esteve no âmago da obra, né? Essa questão do obsceno. Quer dizer, se o que está no centro tem a preferência, como aparece que sim, porque todas as obras pornográficas estão entre as 10, né? Se o que está no centro da obra dela tem a preferência, então também se pode dizer que a trilogia obscena, a rigor, revela igualmente o potencial do conjunto da obra de Hilda para atrair novos estudos. Possivelmente ela vai tender a crescer, porque aquilo que é o principal é o que parece que está mesmo no centro, né? Outro ponto a destacar, né, é a predominância das obras em prosa. Isso eu achei muito surpreendente. A predominância das obras em prosa. 7 contra 3 de poesia, né? Não é um dado que surpreende completamente, pois usualmente há menos poesia do que prosa, em geral, como objeto de trabalhos acadêmicos. Isso é uma coisa que qualquer um de letras sabe, quer dizer, tem muito mais tese sobre prosa do que sobre poesia. Tem muito menos aula sobre poesia do que aula sobre prosa, né? Tem muito menos professor que se dedica à poesia do que à prosa. Portanto, para quem conhece o ambiente acadêmico, isso não é totalmente surpreendente, né? Mas é surpreendente pensando na Hilda, que teve sempre uma produção, digamos, poética, em que ela dava máxima consideração, né? Ou seja, o dado deixa ver que essa proporção entre prosa e poesia também se aplica dentro da obra da Hilda, que sua imagem bastante difundida como poeta não basta para alterar o quadro das preferências usuais de estudo. Quer dizer, na verdade, as preferências de estudos dentro da universidade predominam sobre a imagem de poeta da Hilda, né? Quer dizer, nesse sentido, o ambiente, vamos chamar acadêmico, mantém uma regra, né, independente do que a Hilda faz, ou independente da imagem da Hilda, quer dizer, continua sendo assim. Isso a primeira conclusão, né?
ainda em relação a isso, pulando várias outras coisas, eu diria que assim, que para mim, exatamente, pensando como leitor antigo da obra, né, eu diria que a obra da Hilda em prosa, isso é uma coisa que ela jamais concordaria comigo, mas agora eu também posso dizer, né? A obra da Hilda em prosa é mais inovadora que a poesia, a meu ver, de fato. Não é? Quer dizer, ela não concordaria, isso já não há dúvida sobre isso, mas eu acho que é mais inovadora num sentido bem técnico, digamos, no sentido de que os trabalhos em prosa dela obrigam a trabalhar com questões na fronteira dos gêneros. Na verdade, são trabalhos que é difícil definir, inclusive como prosa. Não se sabe exatamente, por exemplo, lendo livros como, por exemplo, a própria Obscena Senhora D, que ele tem, claro, uma grande quantidade de prosa, mas há também poesia, há muitas vezes em que o ritmo poético predomina sobre o ritmo de prosa, e em muitos casos acontece assim, né? Vários livros que são de prosa terminam com poesia, quer dizer, o desfecho deles se faz em poesia, quer dizer, ou seja, os trabalhos em prosa são mais, vamos dizer assim, tem esse lado mais experimental nesse sentido, enquanto a poesia tem, de fato, uma configuração, digamos, que se pode reconhecer mais na tradição lírica amorosa ocidental, né? A partir do século XVI, sobretudo, né? Outro ponto a destacar, né? Além das obras obscenas, há um predomínio quase cronológico das obras de prosa, né? Isso é uma outra coisa que me surpreendeu muito. Tem um domínio quase cronológico nesse top 10 que eu levantei. Essas obras que só é alterado, esse domínio, é uma coisa quase totalmente cronológico. Só quem altera isso é a Obscena Senhora D. O que também não surpreende, já que no primeiro volume das edições das obras reunidas, por exemplo, eu escrevi lá da centralidade sobre esse texto que eu escolhi justamente para abrir a coleção, né? Na ocasião, eu escrevi, por exemplo, a Obscena Senhora D representa um momento de perfeito equilíbrio de desempenho no qual se cruzam todos os grandes temas e rejus da prosa de ficção que Hilda vinha praticando desde o início dos anos 70. Quer dizer, evidentemente, portanto, essa obra ela tem um lado que era catalisador do conjunto já muito antes da própria edição que eu fiz, né? Mas eu não aposto que seja exatamente a grande qualidade desse texto que explique o fato de que haja mais trabalho sobre ele. Quer dizer, isso parece óbvio, mas na verdade não é. É ingênuo acreditar que é porque ele é melhor ou porque ele tem uma grande qualidade é que ele suscita mais trabalhos. Eu acho que, na verdade, o fato dele suscitar mais trabalhos tem a ver, a meu ver, ao menos por hora, pelos dados levantados e pelos diferentes fatores que eu pude cruzar, ele é o mais estudado porque ele é também o livro mais conhecido da Hilda. Essa é a primeira conclusão, né, que se pode fazer. Em parte, porque ele é o livro mais conhecido, é uma discussão que se pode fazer, mas ele é o livro que se ajusta mais facilmente, a minha hipótese mais central, a partir desses tantas referências que eu vi, é que é o livro que mais se ajusta, ou o livro que se ajusta mais facilmente, vamos dizer assim, às leituras biográficas que insistem em fazer coincidir a narrativa hilstiana com o que eles sabem ou imaginam da pessoa da Hilda Hilst. Na verdade, é muito mais imaginado do que conhecido, né? A quantidade de besteira que se fala sobre a Hilda é incrível, né? E, na verdade, essa ideia da Obscena Senhora D como uma espécie de um relato autobiográfico que diz sobre a Hilda é que, na verdade, tem predominado e que explica, a meu ver, boa parte dessa incidência maior de estudo sobre ela, né? Na verdade, para falar de uma maneira mais chula, né, é o livro mais imediatamente que identifica a autora com a imagem midiática dela, né, como velha, meio genial e doida por inteiro, né? Mas, enfim, em termos gerais, essa predominância dos primeiros livros, né, porque vai pela ordem, é quase a ordem certa, o primeiro livro, o segundo, o terceiro, vai assim. Essa predominância desses livros, dos primeiros livros, deixa ver que, nos próximos anos, as narrativas de Hilda mais recentemente publicadas ou republicadas, possivelmente também terão aumentado o seu quinhão de estudos. Ou seja, aqueles que começaram a ser publicados têm mais estudos hoje, é compreensível também. Ou seja, conforme vai passando o tempo, possivelmente aqueles que foram menos aquinhoados têm, pelo menos potencialmente, chance de ser também estudados, né? Além disso, acho que Fluxo Floema e Kadosh, que estão no top, eles são o top 3, né? Ou estão nos 3 primeiros, deixa eu ver quem são os 3 primeiros, eu já esqueço. Obscena Senhora, Fluxo Floema, depois é Lori Lambe
O Júbilo e tal, bom, enfim, os 3 de prosa são principais, são Vicente Senhora e os Fluxos, e depois o Kadosh. O fluxo, floema e o Kadosh tem tantos estudiosos, em parte, isso graças também aos dados do Cristiano, que eu poderia fazer uma hipótese como essa, né? É porque são compostos de novelas curtas, o que explica também esse maior número de estudos, né? São compostos de novelas, né? Que permitem estudos particulares, sem ter que abarcar o livro todo. Isso se verifica facilmente nos dados se percebemos que dos 30 estudos sobre fluxo-floema, 17 deles, ou seja, mais da metade, são sobre novelas isoladas e não sobre o conjunto, né? E da mesma maneira, o Kadosh, do total de 13 estudos, 5 deles são só sobre novelas particulares. Ou seja, também um fator que é importante na escolha das teses, monografias e dissertações é o tamanho do texto. Parece uma coisa de um prosaísmo absurdo e é, no entanto, verdadeiro, né? O prosaísmo é nosso, perfeitamente, né? Que mais? Quais outros dados? Aqui estou pulando aqui, não estou falando tudo também, porque eu... Bom, fora dos textos mais estudados de Hilda, estão o teatro e a crônica, né? Ambos apenas com 4 trabalhos acadêmicos sobre cada um deles, né? E o teatro com apenas uma tese, portanto, né? Já tem uma tese, um doutorado, enquanto a crônica até hoje só teve mestrados, né? Então, vamos dizer que a atenção bem menor da fortuna crítica para a crônica e para o teatro do que para a poesia e para a prosa e ficção poderia fazer sentido, vamos dizer, isso poderia fazer sentido, teoricamente, na medida em que claramente dizem respeito a gêneros em que a sua produção é de menor interesse literário, né? Isso na minha opinião, é claro, né? Mas não é possível afirmar que isso seja decorrente de um conhecimento preciso dessas obras, né? Essa que é a questão. Estou fazendo esses distingos um pouco deceptivos, né? Porque são importantes. Vocês podem dizer, não é porque, na verdade, a obra é menos importante, de fato é menos importante o teatro e a crônica da Hilda do que as outras, do que a poesia e a prosa, mas não é por isso exatamente que ele é menos estudado, é porque, de fato, na verdade, não é o conhecimento dessa distinção, o conhecimento das obras para valer, é que faz depois, digamos, esse redimensionamento, né? Não é um redimensionamento crítico o que explica a quantidade. Para começar, isso é coisa óbvia. Ainda pouquíssimos estudos e poucas avaliações dessas obras. Quer dizer, não há quase nada sobre o teatro e sobre a poesia, sobre o teatro e sobre a crônica. Portanto, na verdade, essas avaliações não podem ser feitas, né? As coisas não estão conhecidas ainda, né? Para pensar de maneira mais realista, né, o menor interesse por elas poderia ser atribuído, agora, a meu ver, essa explicação, poderia ser atribuído, né, primeiro, ao prestígio menor desses gêneros no âmbito da crítica literária, tanto de teatro quanto da crônica. São gêneros que usualmente ocupam uma espécie de limbo dentro dos estudos literários. E a obra de Hilda não alterou, simplesmente não alterou essa situação paradigmática. Isso por um lado. Por outros, ao menos até agora, as peças de Hilda também não chamaram muita atenção nem na área de artes cênicas. Assim como as suas crônicas literárias não lograram muitos estudos, por exemplo, nas áreas de jornalismo e de comunicação, que seriam lugares em que eles tenderiam a crescer. Ou seja, os estudos das peças dentro das artes cênicas e o estudo das crônicas dentro das faculdades de jornalismo. Isso não aconteceu, não há coisa nenhuma, pouquíssima coisa. Ou seja, não há prestígio nem da crônica nem do teatro nos estudos literários, mas não há crescimento desses gêneros dentro dos lugares em que eles deveriam ocorrer. Ou seja, em relação ao teatro, talvez a gente possa dizer ainda mais alguma coisa com outros dados em mãos, mas em termos gerais é simplesmente uma situação acadêmica dada. Como nós estudamos pouco isso, nós continuamos a estudar pouco isso. E não há nada mais do que essa tautologia da vida acadêmica, não é isso? Então, em relação aos temas, agora entrando na parte mais volumosa dos dados e que é absurdamente surpreendente, né? Mas ao mesmo tempo onde os dados viram quase big data aqui, né? Para lidar com isso tudo aqui, né? Quer dizer, um mar de coisas que se estudam, né? A partir daí, né? Esses 1.263 textos, né? Eu comecei a me aplicar, né? Como lidar com isso, né? Como contar essas coisas. Eu comecei a considerar
tematicamente. Só vou falar a partir disso aqui, porque tem muitas outras possibilidades, mas eu me apliquei tematicamente às 1.263 referências, para ver qual o tema delas, né? Eu mantive apenas uma divisão entre elas, né? Considerei livros, capítulos e artigos de um lado e de outro monografias, dissertações e teses. Por quê? Para ter um relato mais preciso sobre a situação na universidade em relação à situação midiática. Então, tentei ter uma percepção. Se houvesse entre os dados, né, Cristiano, por exemplo, a distinção já de periódicos acadêmicos, isso tornaria mais refinada a possibilidade de interpretação desses dois universos que eu estou tentando dividir aqui, né? O mais espantoso de tudo é o fato de que simplesmente parece não haver mais assunto no mundo, seja qual for, que não seja possível relacionar com a Hilda Hilst. Isso é a coisa que mais surpreende nesses textos, né? Os temas são assim os mais incríveis em relação a isso, né? Em relação a livros, capítulos e artigos, vamos falar sobre isso, fica claro que os temas tratados como pertinentes à obra da Hilst são variadíssimos, o que não impede, contudo, óbvio, né, que alguns assuntos sejam largamente predominantes, a saber, então vou contar para vocês, isso aqui é inédito, porque a contagem aqui, pela primeira vez, isso acho que já se fez, né? Por ordem decrescente, os temas são o seguinte, da Hilda, né? Os temas mais frequentes, mas vou ficar só no top 10 no máximo, porque obviamente isso chegar a 1000 aqui dá uma quantificação gigantesca, né? É um mapa do mundo, vou ficar aqui no top 10. Primeiro lugar, questões comparativas com outro autor ou artista. Isso é o número 1 da Hilda. Artista, comparação. Ou seja, comparação com outro autor ou artista, de qualquer área. Das artes plásticas, da música, todos os ambientes que você queira imaginar, ou da história, da história do Brasil, da história universal, qual que vocês quiserem. O principal é comparação. É o que mais tem estudo sobre isso. A segunda questão mais estudada são os do obsceno e da pornografia. A terceira, questões relativas à dramaturgia, teatro e teatralidade. Isso é muito surpreendente, vocês virem que não há quase estudos sobre o teatro da Hilda, mas há muitos estudos sobre a questão teatral e a teatralidade nos estudos da Hilda, né? E depois eu posso falar sobre isso, né? Mas o quarto ponto aqui são as questões relativas à morte, ao tema da morte, um tema clássico aqui, né? O tema da morte. Depois, assuntos ligados à pessoa da Hilda, né? A biografia, vamos dizer, um biografismo. Depois, as questões sobre erotismo e sexualidade. Ali eu separei a pornografia e obsceno do erotismo e da sexualidade, né? Se você juntar as duas, ela vai para o topo, ela disputa com as questões do comparatismo aí, né? Depois, as questões da mulher e do gênero, né? Do gênero feminino. Depois, outro tema antiquíssimo é o tema Deus. Finalmente, ainda no top 10, né, as questões de poesia, poética e lírica, questões gerais, genéricas, sobre poesia, né? Depois, questões relativas à espiritualidade, ao misticismo e a uma concepção do sagrado. Isso são as 10, o top 10 é esse, né? Os 10 temas mais importantes associados à Hilda. Mas isso não é só uma pequena amostra dos outros muitos temas que perfazem um total espantoso de 201 temas diferentes. Nessas 1.263 referências, existem 200 temas diferentes, né, com maior ou menor ocorrência. Estamos, então, diante do que eu chamei aqui um verdadeiro mar de dados, né, e é difícil não se afogar neles, né, obviamente, né. Desse conjunto principal que apresentei, esses 10 principais temas, né, que são mais ou menos previsíveis na leitura corrente da obra da Hilda, ainda mais porque são temas declarados pela própria autora em sua entrevista. Muitos desses temas são muito declarados por ela mesma, né? O primeiro ponto surpreendente, a meu ver, é a imensidade das comparações que são feitas de sua obra com a de outros autores e artistas. Isso é a coisa que mais me surpreendeu aqui. É como predomina totalmente esse aspecto comparativo nas abordagens da Hilda, né? De alguma forma, nota-se nessa disposição comparatista uma busca de ajuste da imagem de Hilda a de outros autores, nacionais e internacionais, num trabalho que, em larga medida, parece simplesmente, vou dizer aqui com uma certa
um certo ceticismo, para mim pareceram basicamente uma operação de acomodação da obra da Hilda à história literária mais conhecida. A comparação, em geral, se presta a isso, a acomodar a obra dentro de uma determinada linhagem, de um conjunto de autores mais ou menos conhecidos, né? O segundo ponto, mais ou menos surpreendente dentro desse top 10 que eu apresentei, é a enorme presença de trabalhos que discutem aspectos dramatúrgicos ou teatrais na obra de Hilda. Aspecto ainda mais inesperado, tendo em vista, como eu disse já, né, que a obra teatral propriamente é pouquíssimo estudada. Isso, entretanto, não chega a configurar um paradoxo, né, por um aspecto, né? Como eu já escrevi em muitos lugares diferentes, né? A obra em prosa da Hilda tem uma característica muito particular, que é a forma do que eu chamei, em muitos estudos também, de fluxo dialógico, né? Que aproxima muito das questões dramáticas. A obra da Hilda tem uma forma, eu não vou aqui falar com vocês, porque eu não quero entrar nessas questões mais técnicas, digamos, de análise, mas a obra dela praticamente todo o tempo é em fluxo de consciência, mas é um fluxo de consciência muito diferente, por exemplo, do Henry James, ou diferente do John dos Passos, ou diferente do Joyce, né, que seria a influência mais direta. Ele tem uma forma de um diálogo, vamos chamar assim, sem que, obviamente, apareça na forma do diálogo, né? Aparece como uma sequência, um fluxo, um jorro, digamos, mas é um jorro em que se percebe com alguma facilidade o aspecto de diálogo que há dentro dele, né? E é exatamente isso que tem feito que muitas de suas obras de ficção, olha aqui, o dado importante é esse, ó, muitas das suas obras de prosa, e não as obras de teatro da Hilda, é que tem mais recebido adaptações no palco e mesmo as melhores montagens, né, que superam muito as poucas que foram feitas das suas obras propriamente teatrais. Ou seja, com a Hilda acontece um fenômeno que é muito particular. Monta-se muito Hilda Hilst, mas monta-se obras em prosa e não as obras em teatro, na verdade. Por quê? Porque, obviamente, as obras em prosa, eu disse, elas têm uma estrutura que, de alguma maneira, coloca um núcleo dramático, né? Então, nesse temário, então isso, digamos, pode justificar ou pode um pouco explicar essa predominância de aspectos de discussão de elementos teatrais dentro de uma obra em que o teatro não se estuda, né? Em que o teatro é a menor parte da obra estudada. Ou seja, o temário extenso dessas questões teatrais na obra de Hilda, ainda que não sob peças escritas como tais, acentua esse viés dramático da obra de Hilda, que nem não se esgota, nem se possivelmente se realiza da melhor forma na obra teatral, né? Essa obra teatral, possivelmente, ela precisa ainda sofrer um trabalho de adaptação muito inteligente ao palco por diretores muito criativos. Pode ser que algum dia faça sucesso, mas vai depender muito do trabalho de um diretor, né? E uma enorme criação em termos performáticos e cênicos, né? Que até hoje não se chegou nem perto, e nem a obra dela propriamente em teatro tem, né? É preciso um grande dramaturgo se lançar sobre isso para eventualmente fazer com que isso funcione, né? Mas é preciso atentar melhor para essas comparações que estão sendo feitas, que, como eu disse, ocupam a atenção maior, né, dos trabalhos dedicados a Hilda. Por ordem decrescente, eu fui ver então com o que comparavam a obra de Hilda, né? E o top 5, eu vou ficar no top 5, porque isso daqui só se eu falar, mas eu tenho tudo escrito aqui, se alguém tiver muito curioso eu falo, mas não vale a pena realmente, porque isso aqui Mas o top 5 das comparações da Hilda, entre os artigos, eu estou falando entre os artigos, portanto não dentro da academia propriamente, né, são o seguinte: Adélia Prado em primeiro lugar, Samuel Beckett, né, em segundo, Clarice Lispector em terceira, Sylvia Plath em quarto e Lia Luft em quinto. Esses são o top 5 comparativo, né? Não é preciso muito além para perceber que essas comparações parecem ser largamente reforçadas pela discussão de gênero, né? Vocês estão vendo dos 5, né? Só o Beckett não é mulher, né? E ele é justamente o único autor da lista que a Hilda cita o tempo todo e diz que é nuclear no trabalho dela, até porque é citado por ela explicitamente dentro das obras, né? Quer dizer, o Beckett é o autor que ela considera essencial no trabalho, é o único daqui, né? Todos as outras são mulheres, né? As outras estão ali, me parecem, mais porque interessam uma discussão da questão da mulher, do feminino na literatura, e não porque digam questões relativas, digam respeito a questões internas da obra, propriamente, né?
As 3 autoras, aliás, em relação a isso, é muito claro, as 3 autoras nacionais no top 5 não são minimamente consideradas por Hilda nos seus trabalhos. Para ser mais claro, posso dizer, ela sequer escondia o enorme desdém que ela tinha por Clarice Lispector e Adélia Prado, que ela não tinha o menor interesse. Mas a Lia Luft é realmente uma surpresa total, porque ela simplesmente, eu nem sei se ela existe, se ela sabe que existia, né? Mas possivelmente ela nunca mencionou. Mas, enfim, não que isso seja também um impeditivo para se falar, né, para os críticos proporem comparações pertinentes com gente que ela não considerava. Um grande crítico muitas vezes descobre relações, né, onde o próprio autor não vê, né? Mas acontece que é fato que, na verdade, predomina claramente comparações com mulheres. Na lista fica evidentíssimo, né? Então, portanto, ele é mais um indicativo do que os pesquisadores estão procurando e possivelmente vão achar, do que aquilo que a Hilda mostra por si mesma e que as pessoas nem sempre estão interessadas em ver. Na verdade, aqui os pesquisadores estão operando um pouco na direção vamos dizer assim, de um radar um pouco viciado. Quer dizer, há uma questão que importa e todo mundo está usando a Hilda mais como exemplo da questão do que propriamente um estudo, vamos dizer assim, muito aplicado aos termos próprios dela, né? Depois desses 5 termos de comparações mais frequentes, num patamar bem mais baixo do que esses 5, né, surgem vários outros nomes, ainda num patamar relativamente alto, mas muito abaixo desse top 5, né, surgem nomes como Gregório de Matos, Jean Genet, Sofia Andersen, Marina Colasanti, né, Caio Fernando Abreu, Bakhtin, Helena Parente Cunha, Marie Darrieussecq, Ana Cristina César, Frida Kahlo, Kiki Smith, Zé Cabaleiro, Glauco Matoso, Olga Savary e Dante. Né? Quer dizer, esses são um segundo patamar. Né? Como entender esse 5 escalão comparativo? Né? Vamos tentar aplicar atenção. Claro que eu me debrucei aqui por longo tempo para chegar a alguma conclusão. Né? Eu consegui pelo menos alinhar algumas questões. O Caio Fernando Abreu e o Zé Cavaleiro, por que eles estão aqui? Obviamente não tem absolutamente nada, eles só têm a ver porque eles estão ali de maneira circunstancial, porque tiveram alguma relação pessoal com a obra da Hilda, embora de modo algum ela com a deles, tá certo? Quer dizer, o Zé Cavaleiro, vocês sabem, musicou as obras da Hilda, né? Obviamente na obra dela já estava escrita quando ele balizou, portanto, a obra propriamente não tinha nada a ver com o Zé Cabaleiro, né? Mas o Zé Cabaleiro tinha a ver com ela e essas circunstâncias, e o mesmo vale para o Caio Fernando Abreu, né? Que também morou durante um tempo na Casa do Sol e se correspondia com ela, enfim, tinha uma clara admiração e muitas vezes mesmo imitação dela, mas obviamente ela não dava bola nenhuma porque ele escrevia, né? O Gregório, por que o Gregório de Matos está aí? Isso é evidente, né? Por que o Gregório está aí? Só tá aí por conta da imagem de Boca de Inferno, né? E da vaga ideia de sátira, né? Pois a poesia de ambos é radicalmente diversa entre si. Não há nada, digamos, essa eu posso falar porque eu estudei muito, né? O Gregório de Matos. Quer dizer, entre Gregório de Matos e Hilda são uma coisa assim, absurda. A única questão, a mesma concepção de sátira é completamente diversa, né? Mas é claro que os dois têm a ideia de boca suja, né? De um pouco de pornógrafo, né? Então é isso que faz aparecer. Outra coisa que aparece, o mesmo vale para o Glauco Matoso. O Glauco Matoso, vocês conhecem, né? O Glauco Matoso também é um pornógrafo deliberado, né? Aplicado, estritamente aplicado, sobretudo a um podófilo, né? Quer dizer, uma poesia voltada, mas é estritamente, em termos poéticos, não tem absolutamente nenhuma semelhança, porque ele é totalmente fixado, né? No soneto, né? É aplicado à forma fixa, né? Coisa que a Hilda nunca operou com forma fixa, né? Quer dizer, são poesias muito diferentes. Bom, o Genet, como o Genet está aí? Seguramente porque ele se associa à ideia de obsceno e de escritor maldito, que foi colado na Hilda, né? E a ideia do maldito que está com maior ou menor pertinência, né? Já o Dante, o que significa Dante aplicado à Hilda? Né? Só pode significar uma coisa. O que significa o Dante? Significa uma referência quase aleatória, né, ao cânone literário, ou seja, que é possivelmente aplicado, a ideia do Dante é o cânone por excelência, quer dizer, é o maior escritor possivelmente das línguas, vamos dizer, vulgares, né? Quer dizer, desde
da produção fora do latim e do grego, Dante é realmente a maior produção, digamos, o paradigma da literatura ocidental em vulgar. Quer dizer, ele é, digamos, a representação mais cabal, vamos dizer assim, de uma ideia possivelmente canônica, né? E nesse caso, se aplica a ideia do Dante para a Hilda, o que querem fazer em geral é simplesmente uma aplicação encomiástica. Se você colocar Dante do lado da Hilda, é quase fazer um elogio, né? Uma amplificação, é isso que eu estou dizendo. Né? Mas, olha, ela é comparável com aquele que é o núcleo, digamos assim, da ideia de literatura ocidental em termos do vulgar. Né? Como se poderia, quem quiser pensar no paradigma grego, alguém que compare com Homero, e certamente tem aqui alguém que comparou com Homero. São esses grandes paradigmas, ou com Virgílio, como tem gente aqui que comparou, ou seja, são os paradigmas do cânon que são usados como, digamos, aplicação encomiástica, como elogio, vamos dizer assim. Né? Nessa coisa péssima de entender crítica como saber elogiar o autor. Quer dizer, essa é a ideia mais primária, mais ingênua e ainda que mais se difunde nos vários cursos de letras. Não, espero que não seja o nosso. Nosso não é, espero que não, acho que não. Mas, digamos assim, na grande maioria do curso desses estudos de letras, que são fracos exatamente por isso, entende que falar bem do autor é que fazer crítica, né? E entende que falar mal propriamente atacar o autor ou coisa parecida, quando na verdade muitas vezes o maior elogio que um autor pode ser recebido é justamente considerá-lo seriamente, o que implica não em fazer elogio, mas em mergulhar nas obras e inclusive nas suas contradições. Mas isso é o que predomina e o que predomina aqui também. Assim, muita parte dessas comparações são só elogios, né? Elogios disfarçados que funcionam num ambiente completamente provinciano e pouco profissional em termos de estudo. Né? Outra coisa é que também está evidente que ela está cada vez mais mergulhada. Quer dizer, a linha crítica que ela se tornou uma discussão, a linha crítica predominante é a do culturalismo do gênero, né? Sem que por isso ela seja necessariamente garantida uma maior atenção para a obra da Hilda. O fato de que ela entrou, digamos, dentro dos estudos de gênero e de estudos sobre a mulher, não quer dizer que a obra dela vai ser mais fortemente estudada. Isso que é a questão. Eu acho que até o contrário, é um sinal de alerta para o perigo de diluição crítica. Né, usar a autora como exemplo de uma perspectiva genérica de defesa da mulher ou de literatura feminista, né, quando, na verdade, muita coisa nessa obra, da Hilda em particular, a obra da Hilda muitas vezes nem permite, por exemplo, que nós vimos a comparação com Clarice Lispector, uma coisa assim, comparar alhos com bugalhos, ou então ela é comparada com uma quantidade imensa de mulheres aqui que não tem nada a ver com ela, ou seja, ela se alinha, isso aqui é uma fila de mulheres, isso aqui não é um estudo exatamente sobre a Hilda, né? E também ela é comparada, só para vocês terem uma ideia, com 75 autores diferentes, estou falando só nos artigos, 200 no conjunto e 75 só entre nos artigos, né? Sem considerar o conjunto das monografias. Desse total de 75 autores comparados a Hilda, a maioria mulher, como eu já falei, uma proporção de 4:1. Né? Também vale a pena observar que, sem considerar a frequência das comparações, sem considerar a frequência, ou seja, qual é mais ou qual é menos, 31 das comparações propostas que ela lhe dá também são referentes a mulheres, o que, mais uma vez, reforça o crescimento da fortuna crítica da Hilda em torno de questões de gênero. Como se sabe, não são questões pelas quais ela, particularmente, experimentava simpatia. Quem conheceu, quem sabe o que ela escreveu, quem viu as entrevistas você viu como passavam apuro com ela, sobretudo as mulheres que falavam nisso. Né? Uma das mais surpreendentes é aquela, dá quase pena das professoras que vão lá, aquela com a Nelly Novaes Coelho ali, a Hilda era particularmente dura com mulheres, e isso era em todo lugar, quer dizer, não era mole falar com ela não, viu? E, enfim, muitas dessas questões genéricas, não é que não importa a questão da mulher, estou dizendo que na generalidade da consideração, ela não tinha grande simpatia por esse tipo de discurso. Né? É famoso, por exemplo, o protesto dela contra simplesmente chamá-la de poetisa. Né? Ela não aceitava qualquer tipo de feminização aplicada a seu fazer. Né?
ela queria ser considerada poeta tout court, né? Sem quaisquer distinções, né? Queria ser reconhecida como, eu até escrevi aqui uma coisa que muitas vezes eu conversei com ela, eu me matava de rir com isso, mas enfim, ela queria ser reconhecida como excelente, grande, se for o caso, o melhor, né? Sem que nisso houvesse qualquer concessão ou compensação por qualquer ideia de preconceito contra as mulheres. Ela queria ser até poeta para não ter nenhum tipo de, digamos, nenhum tipo de ação afirmativa em relação às mulheres para considerá-la boa. Ela queria competir de igual para igual e não se sentia menor ou inferior a ninguém, né? Bom, em relação à situação acadêmica, eu estou aqui no fim disso, né, só para dar um fecho, já que nós estamos na universidade, né? Os dados levantados pelo Cristiano evidenciam, em primeiro lugar, a predominância, como nós já vimos, da questão culturalista. Eu estou falando agora só das monografias, teses e dissertações, portanto, no âmbito estritamente acadêmico. Predominância absoluta da questão culturalista na apreciação da obra. E, em segundo lugar, um grande movimento de dispersão crítica comprovada pelo manejo de referências literárias e artísticas muito diferentes de qualquer tempo, estilo ou propósito. Eu tenho todas elas aqui, não sei para vocês, mas não há lugar, não há tempo, não há século, de alguma maneira não tem alguém que se preste a ser comparado com a Hilda. O que isso pode significar como retrato da apreciação atual da Hilda na universidade? Para responder mais claramente a isso, também examinei uma a uma as referências estritamente acadêmicas levantadas pelo Cristiano. O primeiro número importante é o seguinte: como objeto de monografias, dissertações e teses, há 92 assuntos diversos, independentemente da frequência da ocorrência. Já considerando o número de ocorrência, o top 10 dos temas, por ordem decrescente, são os seguintes. Primeiro, comparações com outros autores. Isso é absoluto. O comparatismo vence nos artigos, vence nos jornais e vence na universidade. Você veja como isso é uma tendência absolutamente marcada, né? Depois, comparações com os outros. Questões de teatro, dramaturgia e performance, que lá era terceiro, aqui é segundo também na universidade, e ainda sobe a discussão disso. Questões relativas à obscena pornografia, questões do erotismo, questões relativas ao corpo, questões do gênero feminino, o tema da morte, questões relativas ao nexo entre profano e sagrado, questões associadas à transgressão e, por fim, para fechar a lista dos objetos mais estudados, o tema do amor, né? Tema do amor. Deixando de lado, por ora, a impressionante frequência dos estudos comparativos que continuam a balizar as leituras de Hilda, predominam as questões do sagrado, da sexualidade, do obsceno e da transgressão. Então, se tirar as comparações, né, de fato, o que fica em primeiro lugar são as questões sagrado, sexualidade, obsceno e transgressão. Todas essas questões, como qualquer um que já leu minimamente a Hilda, sabe que são pertinentes, são atinentes a ela, né? A questão do sagrado, sexualidade, obscena, transgressão, são atinentes, mas convém perceber que, olhando com atenção os títulos dos trabalhos, não apenas os temas, né, percebe-se que também aqui as discussões de gênero subsumem parte dos debates dos principais temas arrolados. Embora se discute a questão da sexualidade, a sexualidade feminina é que está muitas vezes em jogo. Às vezes se fala do sagrado, mas se fala justamente do lugar do feminino no sagrado. Ou seja, mesmo dentro dessas discussões, ainda é predominante, fora do comparatismo, a discussão de gênero, né? Também impressiona saber que, mais uma vez, as comparações referidas nos trabalhos acadêmicos são a estratégia predominante da abordagem da obra de Hilda, né? Se nos artigos o principal tema de comparação eleito era a Adélia Prado, como eu já disse, né, agora nos trabalhos acadêmicos quem sobe para o primeiro posto é a Clarice Lispector, que ocupava o terceiro entre os artigos. Quer dizer, a Clarice estava o terceiro nos artigos em geral, e aqui vem para o primeiro na questão acadêmica. Assim como ocorria com a Adélia Prado, não é fácil encontrar alguma razão para essa eleição, tendo em mente exclusivamente as obras escritas das autoras, cujos universos não parecem ter muitos pontos em contato, seja como identidade, seja até como oposição, tal a diversidade dos universos, né? A explicação que me ocorre, então por que falar tanto da Clarice Lispector em relação a Hilda, se essas questões não são, pelo menos, não são óbvias, né? Então, a única questão que me ocorre, né, depois de ver todo esse material, é a mais banal possível como explicação. Clarice Lispector é lembrada pelos estudiosos, sobretudo por ser a autora brasileira mais conhecida, ou a mais canônica, a qual agora Hilda vai fazer companhia. Quer dizer, tem a escritora mais canônica até hoje, que é a Clarice, e agora a Hilda vai ficar do lado dela. Quer dizer, é uma espécie de... Quer dizer, podia dizer o seguinte...
o nome da Clarice funciona um pouco como uma abonação do nome da Hilda, ou seja, como uma espécie de elogio, como eu disse também, de alguma maneira, né? Ou de outra forma, uma espécie de amplificação encomiástica do lugar ocupado por Hilda nos estudos literários. Mais ou menos como eu disse que o Dante funcionava por caso internacional, né? Entretanto, com uma diferença nada negligenciável. Clarice Lispector é mulher, e as questões do gênero, no caso aí, né, como vimos, são responsáveis por muitos de seus estudos nacionais e internacionais. A julgar por aí, a comparação de Hilda com Clarice se estabelece num duplo viés, que considera conjuntamente o cânone e o gênero. Essas são as duas. O que explica a comparação com a Clarice são essas duas coisas. O cânone de um lado, a alta consideração dos cânones, a vontade de colocar a Hilda, digamos, elogiosamente dentro de um lugar, digamos, importante, e de outro, a ideia justamente do gênero, né, que é o da mulher, né, o gênero feminino, se vocês quiserem. Ao que parece, no meio da mais geral dispersão dos assuntos a qual a obra de Hilda se presta academicamente, a centralidade e frequência mais imediatas vão justamente para a discussão da literatura de caráter feminino e a sua participação no cânone brasileiro. Obviamente, essas duas questões são totalmente genéricas e dizem pouco, né? Que a discussão do cânone é uma discussão completamente inútil, quer dizer, em relação a uma obra, se ela faz parte do cânone, não faz parte. Enquanto conhecimento da obra, isso é a mais superficial das relações que se podia imaginar. E aqui e assim como de ser mulher, que claro ela é, não é, e que significa, mas obviamente dizer a discussão genérica do gênero não implica nenhum estudo particular da obra dela, né? Nos dois casos há riscos enormes envolvidos, eu diria, né? O excesso de concentração no ponto de vista de gênero também pode ter como sequela o genérico, isto é, a dispersão analítica da obra singular que é a dela. E a vontade de consagração no cânone também pode resultar simplesmente em vulgarização, como ocorre quando Hilda Hilst vira simplesmente uma imagem num chaveirinho ou numa caneca, por exemplo, que são as coisas populares. Como vende canequinha? Agora vende canequinha Hilda, chaveiro Hilda, essas coisas. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a obra. Não tem Quem tem um chaveirinho da Hilda não sabe nada sobre o que a Hilda escreveu. Sinto, é chato até dizer. É chato demais, mas olha, simplesmente você tem um quadro da Hilda, tem foto da Hilda, isso não é nada. Isso não é nada, isso é só vulgarização. E é exatamente isso que, por exemplo, se faz ou se esforça para fazer hoje, né? Junto a essas duas coisas, né, esses dois efeitos colaterais da vulgarização e da diluição podem alimentar um movimento autônomo da máquina acadêmica. Isso é o que eu tenho de mais grave a dizer aqui. Eu acho que, para mim, o trabalho do Cristiano é um enorme alerta sobre os estudos acadêmicos, né, que na verdade é uma espécie de movimento autônomo, né, que gira por si mesmo da máquina acadêmica, que gira sobre si mesmo e ignora a obra mesma que ela pretende interpretar. Então os estudos sérios têm que estar absolutamente alerta para isso. Então isso é o que eu podia dizer numa primeira abordagem desse material preciosíssimo que o Cristiano fez. Eu acredito que com o tempo, quando isso se torne mais conhecido, muitos outros estudos e conclusões muito mais acuradas podem ser tiradas daí, mas foi o que eu pude fazer por hora e o que eu queria dizer aqui, mas com essa ideia de valorizar esse tremendo trabalho de arquivo, né, que o Cristiano em particular, mas o SEDAI e outros tantos arquivos e trabalhos de arquivista que são feitos e que têm pouquíssima consideração no âmbito das letras. Muito obrigado. Boa noite. O curioso é que quando eu fiz esse trabalho, né, eu sempre ficava pensando assim, que esse, na verdade, é um trabalho que me deu muito trabalho para fazer, claro, mas é um trabalho que a função dele é gerar novos trabalhos, né? É fomentar novos trabalhos. E fico muito feliz, na verdade, fiquei muito feliz com a apresentação do Pécora. E é um texto que acompanha o e-book, então é um texto, depois, né, se vocês quiserem voltar e ler com atenção, é um texto que faz parte da apresentação do e-book. E eu fiquei muito feliz de ver... não o quanto eu dei trabalho para o Pécora, mas de ver o trabalho que o Pécora fez, que de fato é uma leitura muito, muito boa, assim, e que eu acho que eu também, apesar de saber que o e-book, a Fortuna Crítica, é para gerar trabalho para os pesquisadores, mas essa primeira leitura do Pécora eu acho que também vai fomentar, eu também acredito que vai fomentar aí novas pesquisas.
Eu queria, bom, aqui, na verdade a gente está aqui só para adiantar para vocês, a gente não vai fazer uma apresentação do e-book aqui, tá? A gente vai convidar vocês, na verdade, a gente vai fazer no SEDAI, então quem já nunca entrou, não conhece, vai aproveitar para conhecer. No SEDAI a gente vai fazer lá um coquetel, aqui depois, e aí nos computadores vai ser possível vocês navegarem o Fortuna Crítica, porque acho que uma coisa também que a gente não divulgou ainda, mas a partir de hoje a ideia é essa, é que é um e-book gratuito. Então ele vai estar disponível, aliás, a partir de hoje já está disponível. É só entrar na página do IEL, no setor de publicações, que tem um link lá, dentro das publicações tem um link e-book. E aí é só fazer um cadastro rápido e já tem acesso ao material. E uma vez com acesso ao material, eu espero que novas pesquisas aí apareçam. Acho que eu queria, na verdade, aqui contar um pouquinho para vocês dessa... que é um livro, assim, na verdade, que tem uma certa história, é uma história longa, né? É uma história aí que já tenho aí entre 8 e 9 anos de trabalho que eu fui fazendo, todo ano fazendo uma atualização. E é um material que foi muito difícil arrumar um lugar de publicação. E o Pécora me acompanhou isso, porque eu fui tentando publicar esse material. E é um material, na verdade, como ele foi ganhando uma dimensão, foi ficando muito extenso, foi ficando difícil arrumar um lugar para publicar. E aí eu fui atrás do Pécora pedindo um socorro para ele, para a gente ter uma ideia de onde publicar esse material. Porque, na verdade, é um material que eu não queria na minha gaveta, né? Eu estava atualizando todo ano e eu queria ele justamente disponível para os pesquisadores de ILDA, e não só os pesquisadores de ILDA, enfim. Eu acho que é um material que vai ajudar bastante. E aí, juntos, o Pécora, a gente foi fazendo tentativas até a gente chegar no setor de publicações, que na época era a professora Orna, aqui do IEL, que era coordenadora do Publicações. E foi ela que falou, olha, a gente está com uma ideia de começar a montar e-books, na verdade, né? Que eu acho que foi uma grande resolução, na verdade, para esse material, de uma forma de estar circulando mais facilmente aí. E então tem essa história de algumas negativas de publicação. Acho que o Pécora já falou aqui que, na verdade, e ele que me chamou a atenção, o Pécora também que me chamou a atenção para isso, do quanto é um trabalho pouco valorizado no Brasil. Então, assim, você está fazendo um trabalho, está desenvolvendo um trabalho e sabendo, na verdade, o quanto é difícil publicar um trabalho desse. Mas está aí, estou muito feliz com o resultado. Eles são como o Pécora já falou também, são 1.263 referências sobre ILDA. E um conjunto aí que para ser desbravado, né? Por isso que eu fico pensando assim nessa ideia de que ele é um material que para gerar trabalho, porque uma das coisas acho que um dos fatos que eu acho que quem estiver terminando um trabalho sobre ILDA talvez me xingue, porque como é que isso aparece agora, né? E com esse monte de referência que eu não tinha contato e agora me parece assim. Mas acho que para quem está começando, para quem tem muito trabalho ainda para fazer, eu acho que ele joga um desafio também, que é você visitar essas referências e fazer um estudo, na verdade, assim, fazer esse retorno dessa fortuna para saber o que esses trabalhos estão dizendo, na verdade. Porque a gente aqui, o Pécora fez um trabalho extraordinário aí, analisando os dados e fez um trabalho incrível. Também fiquei surpreso com vários temas e autores que você levantou, mas ainda tem a questão do conteúdo, né? Quer dizer, existe todo esse volume e o que diz esses artigos, afinal de contas, né? Então a gente precisa fazer essa revisão. Eu acho que é um momento, muito estudo para fazer de uma revisão bibliográfica para saber o que está acontecendo aí nesse universo. E aí no final, lá vocês vão poder ver lá no SEDAI, eu fiz um esforço
também fiz como Pécora, assim, eu fui aonde eu tive acesso aos resumos, eu fui capturando as obras que é o artigo, a tese, enfim, trabalhavam da Hilda. Então eu fiz um índice por obras de Hilda, que está lá no final. Então cada livro da Hilda tem lá a quantidade relacionando as referências com cada obra, que eu acho que também é um material que vai ajudar bastante. Ajudar, mas como eu falei para vocês, né, ajudar, mas também tem esse desafio de fazer essa revisão, que eu acho que é importante no momento, e eu acho que o material mostra muito isso, né, o quanto de revisão bibliográfica precisa ser feita. No mais, bom, foi um trabalho, eu vim pensando sobre isso também. É um trabalho bastante solitário, né? Você está ali fazendo essa pesquisa praticamente insana de levantamento de fontes sobre o da Hilst. E, bom, no final agora, para minha alegria, o final, quando está quase ficando tudo pronto, começa a aparecer pessoas para dar essa cara, para dar esse corpo ao e-book. Então, na verdade, eu queria aproveitar e agradecer essas pessoas, porque o livro ele foi feito de uma maneira conjunta muito alegre, assim, muito bacana. Ele é uma publicação do setor de publicações e do SEDAI. O SEDAI ele entra com uma questão bastante interessante aqui. Eu também, na verdade, nós fizemos uma seleção de documentos do acervo de Hilda Hilst e colocamos no e-book. Então, a hora que vocês vão navegar, vocês vão ver que tem um conjunto de imagens. E fizemos uma seleção de conjunto de imagens, de documentos, na verdade, uma seleção de documentos que, digamos assim, não muito esperados. Então, são algumas anotações de leitura, a gente tem lá anotações de sonhos, nós temos algo que Hilda fazia muito, que está ilustrado nessas imagens, que era fazer uma espécie de levantamento de palavras, ou ora procurando sinônimo, ora procurando um antônimo, ora procurando um significado mais preciso daquela palavra. Isso tem muito no acervo. Então a gente fez uma seleção de documentos, também, na verdade, assim, não só para ilustrar, na verdade, a gente pensou muito numa questão de provocação também, porque pensando nesses 1.263 referências e pensando nessa questão, afinal de contas, o que essas referências estão dizendo sobre Hilda, acho que isso ainda precisa ser muito estudado, mas também a gente mostrar que o acervo ainda tem muito no acervo para ser explorado. Então, assim, dessas quase pensar assim, 1.263 referências parece que é muita coisa. E como o senhor falou, parece assim, não dá sinais de diminuir a quantidade de estudos. Pelo contrário, a gente sempre tem mantido um patamar de trabalhos acadêmicos e eu acho que principalmente esse ano que Hilda está na crista da onda por causa da Flip e é o grande nome, acho que do momento literário no Brasil no momento, eu acho que a gente vai ter aí talvez um novo boom de pesquisas e artigos e tudo mais. Então, essas imagens do SEDAI, a gente, na provocação nesse sentido, existe tanto material sobre Hilda, existe tanto trabalho acadêmico sobre Hilda, e os documentos, o acervo, o arquivo, parece que ainda indaga que ainda não está esgotado. Quer dizer, esgotado é claro que nunca estará, mas assim, há muita coisa para se estudar, se a gente parar para pensar no arquivo como um ponto de entrada para estudar a obra da Hilda. Então o SEDAI entra com essa importância também, nessa parceria com publicações, nesse sentido. E a nossa ideia, na verdade, a ideia, como está ali, que bom que não dá para ver, a ideia é um levantamento bibliográfico atualizado. Então a nossa ideia é sempre estar atualizando esse material, continuar pesquisando esse material e continuar fomentando isso.
E o SEDAI sempre contribui, na verdade, fazendo talvez uma nova seleção de documentos, sempre colocando essa questão dos documentos e o que precisa ainda ser estudado. Então, assim, agradeço enormemente, claro, primeiramente o setor de publicações, que fez um trabalho incrível e bastante carinhoso, o SEDAI, que também foi incrível nesse processo, e teve duas pessoas, na verdade, que fizeram um trabalho com bastante carinho também. O desenho que aparece na capa, ele é de uma artista plástica que chama Leonora Weissman. E quando, na verdade, pensamos em colocar alguma coisa na capa, é claro que aí, na verdade, quando vimos esse desenho, a gente, Hilda sempre é ligada, né? A Hilda sempre é ligada aos cachorros. E então a Leonora, ela cedeu pra gente essa imagem, esse desenho, de uma maneira bastante carinhosa, bastante amiga. E o projeto gráfico do e-book, ele foi feito pela Flávia Marinho, que é uma design de São Paulo. E vocês vão ver lá também que tem todo um trabalho de design. Porque a gente, na verdade, pensou assim tudo bem que é só... Quando, na verdade, ela fez uma brincadeira comigo. Ela falou, nossa, a hora que eu vi que era só referência bibliográfica, acho que tem ela e o Esmeraldo, que fez a diagramação. Eu acho que ele falou que vai passar um bom tempo sem querer ver bibliografia na frente dele. Não vai querer mais ver bibliografia na frente dele. Mas a Flávia, ela fez um trabalho muito bonito do projeto gráfico, porque a gente pensou nisso. Na verdade, assim, é um material acadêmico, voltado para o público acadêmico, mas também não precisa ser feio, quadrado, tal. Então falou, vamos fazer um projeto gráfico bacana, né, para chamar a atenção também ao livro. Então, um projeto gráfico que ficou muito bonito. Também agradeço ela. Então, assim, é esse conjunto de pessoas que foi fazendo, né, acontecer, assim, e como e é bacana como essa ideia do gratuito, né, de que o e-book está dentro da universidade pública e vai estar disponível para quem quiser, e como as pessoas vão querendo fazer parte disso. Então, como aconteceu com a Leonora e com a Flávia, isso foi muito satisfatório, assim, trabalhar com essa ideia. E eu acho que é isso, assim. Na verdade, queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que fiquei muito feliz, na verdade, assim, também com essa repercussão toda que teve, porque também você surpreende, né? Quando eu estava trabalhando com esse material, eu sempre ficava pensando, bom, mas a quem interessa esse tipo de material, né? Você ficar ali trabalhando com levantamento de bibliográfico, parece que isso interessa muito poucas pessoas. E nessa reta final do lançamento, quando a gente começou a divulgar o lançamento, eu fiquei bastante surpreso o retorno que eu tive nas mídias sociais, comentários que eu tive e da atenção que isso chamou. E na verdade eu acho que estou muito feliz. Eu acho que espero, na verdade, que ele fomente muito o trabalho aí, né, nesse universo acadêmico e tudo mais. Então não esqueçam, tem coquetel no SEDAI. A gente vai poder ver o e-book lá, daí vocês, enfim, podemos também continuar conversando lá, enfim, lá. E aqui eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitar que o Pécora está aqui. Podemos conversar lá, né? Obrigado, viu, gente?